nada de Estados Unidos, nada de Venezuela, mas hoje a gente vai falar, Bruna Aleman. Bom dia para você. Bom dia. A gente vai falar de construir uma carteira nesse início de ano, né? Com investimentos em dólar. Isso é possível? Isso é viável? Isso é bom? Ou é sonho, devaneio das pessoas? Seja bem-vinda. Obrigada. Bom dia. Como vocês estão? Tudo bem. Tá bom. Trouxe até uns brilhos aqui pra gente abrilhantar o dia. Além parar dos de nossos falar. próprios, né? Exatamente. Vamos lá. Sim, é totalmente possível. Eu comecei a falar sobre investimentos em dólar. Eu lembro que o crescimento aqui no Brasil, né, veio junto um pouco com a educação financeira. A educação financeira tem um pouco de mais tempo, mas lá em 2020, no começo da pandemia, foi como o brasileiro começou a enxergar isso, né? Nós tivemos oscilação de preço muito grande e, logicamente, por conta da pandemia, grande parte das pessoas estavam estocando o produto. Elas começaram a entender o que é aquela lei da oferta e da demanda na prática, né? Na pele. Na pele. Principalmente as gerações novas, né? Que não passaram a hiperinflação ali. Eu, por exemplo, era muito pequena, então a gente não tinha a sensibilidade do que era isso presencialmente. Então, não só aquilo, como nós começamos a ver como que o mundo se conecta e a importância da gente não olhar só o nosso país. Então, com a evolução da educação financeira, foram vindo instituições financeiras também vinculadas aos Estados Unidos. Então, assim, por que os Estados Unidos? Por que o dólar? Eu acho importante falar isso, que a base, né, não é só o investimento em dólar. Entender o porquê você está investindo em dólar. Então, a gente tirar todas as questões emotivas que nós temos relacionadas às notícias e pensar friamente em relação à moeda. Então, historicamente, o dólar é a moeda mais poderosa, se assim a gente pode dizer. O que é o poder do dólar? Tudo está conectado. Então, desde o nosso aluguel, que é, por exemplo, corrigido, né, pelo IGPM, que dentro tem commodities, ou seja, matérias-primas, que são cotadas em dólar, ou seja, a nossa vida ela está conectada nessa moeda, queira a gente ou não. É a forma econômica de se desenhar. Então, o investimento em dólar ele acaba sendo muito importante. Montar essa carteira, se você olhar o que seria uma carteira de investimento. Então, tudo que você tem investido, você separa ali em produtos, então vamos determinar um percentual. Um percentual iniciante, mais ou menos de 10%, 15% para você que está começando, você montar essa carteira de investimento em dólar. Então, hoje é possível. E não precisa ter muito dinheiro, porque a grande maioria dessas corretoras internacionais, R$200 você já monta a sua carteira em dólar. Então, é super factível você começar a fazer isso e a importância, já que a inflação do real é maior do que a inflação em dólar. Então, nada mais é do que você balancear o quanto do poder de compra você está perdendo do seu dinheiro. Se você tiver investimento em dólar, independente do câmbio, você está balanceando, porque o real ele desvaloriza muito mais. Então, o dólar é como se fosse uma proteção que ele vai segurando aquilo, né? E é importante nessa linha de desmistificar, Bruna, o Fed, assim como o nosso Banco Central, o Fed é o Banco Central dos Estados Unidos, é um órgão autônomo independente. Tudo bem, dependendo do governo, tem uma pressão para lá, uma pressão para cá, mas na verdade as decisões são técnicas, né? Então acho que isso vai mais ainda ao encontro daquilo que você está falando. Esqueça um pouco os seus pré-conceitos ou pós-conceitos e baseie-se numa leitura técnica do que você está fazendo, né? Do seu potencial investimento, né? Exatamente. O dinheiro, eu sempre falo, a gente pode ter as nossas ideologias, os nossos valores, os nossos princípios, mas o dinheiro ele é frio e calculista. Não adianta, é a lei da vida, né? Não dá para lidar. Outra, quando a gente lida com emoção, seja para gastar ou para investir, a gente vai perder dinheiro. Não adianta. O dinheiro não leva desaforo, lembra? É verdade. Ele não leva desaforo para casa. Então, eu acho que isso é muito importante. E aí, como começar? Eu acho que daí sempre tem, né? Poxa, não vamos deixar dica vaga aqui, né? Eu vou tentar direcionar vocês melhor. O único ponto eu acho super importante e até que está na mídia. A minha responsabilidade é trazer para vocês. Existe risco investir em dólar, tá? Eu acho que isso é muito importante. Não tem problema qualquer tipo de investimento ter um risco. O ponto é você saber se você quer assumir este risco ou não. Né? Eu acho que tem a responsabilidade de quem está direcionando e a sua própria responsabilidade de tomar uma decisão do risco que você quer correr.
Eu acho que isso é importante. Então, o investimento em dólar, ele existe um determinado risco. Quais seriam um risco? Daí o risco está no produto. Eu sempre direciono para quem está começando 3, 4 produtos iniciais ali que dá para colocar. O primeiro, que é o do SP500, que são as 500 maiores empresas do mundo. Então, seja ela ali na China, ou seja lá na Coreia, ela está sendo negociada ali nos Estados Unidos, e as grandes maiores também, as grandes maiores americanas. Então, são ETFs específicos, chamados IVV, VOO, que pega essas 500 maiores empresas dos Estados Unidos. É mais seguro, né? Mais seguro porque você não escolhe uma empresa só, né? Então, é mais seguro que uma empresa só. Por quê? Porque vai de acordo com a economia americana ali. Então, você vai crescendo de acordo com o crescimento, geralmente, da economia americana, que dita, geralmente, a economia global. O segundo é o ouro. Então, pegar ali, colocar um ETF de ouro, por exemplo, que tem o IAU e o GLD. São 2 ETFs para você se proteger do dólar. É a proteção da proteção. E tem um outro que eu falo que é caixa. Vai viajar? Vai fazer alguma coisa? Os juros nos Estados Unidos, eles não são altos como aqui no Brasil. Eles estão altos. É bem diferente. E eles estão altos. Só que estão altos 3,5%, 4%. Então, você vai pegar um ETF de renda fixa, que vai te pagar mais ou menos isso. Que daí tem os mais diversos. Eu gosto muito de um que chama JPST, mas não deixem de estudar tudo isso antes de você investir. Pelo amor de Deus, não vai fazendo de orelhada, porque é para caixa, para você ir guardando, para você ir viajar, vai guardando, vai comprando. Não sei quanto que o dólar vai dar, ninguém tem a bola de cristal para saber qual que vai ser o câmbio. Então, vai guardando ali naquele renda fixa até você se sentir preparado para colocar em qualquer outro tipo de produto. E por último, e não menos importante, aquele 5% vagabundo no ETF do Bitcoin, que chama IBIT, que é muito bom e é um dos maiores nos Estados Unidos. Assim, ó, tô te colocando na economia mundial, na proteção, na renda fixa, para você ter o seu dinheiro, não deixar parado, deixar pelo menos rendendo 4% em dólar, e aquele Bitcoin que vai que ele cresce, eu não vou querer ficar fora. Ó, até anotei, Felipe, ó, SP500, ouro, caixa e bit. Aí, ó. Fiz a lição de casa. Afastamos os fantasmas da nossa frente e agora caiu o mito, né, Bruna?